Bom, basicamente esse programa tem o objetivo de receber do usuário uma quantidade N de números e retornar se cada um deles é múltiplo ou não de outro valor de x. Primeiro eu fiz esse procedimento fora da main, que confere se inteiro A é múltiplo de inteiro B, e armazena no ponteiro resp o valor 1 se for múltiplo e 0 se não for múltiplo. Eu também coloquei uma verificação inicial para conferir se o valor de B não é zero, para evitar complicações na hora da divisão. Já na main, eu fiz o padrão printf e scanf para receber os valores de x e n, né? Ele manda um texto para o usuário pedindo que ele insira um valor e armazena na variável x e n. Eu também coloquei outra verificação aqui para já encerrar o programa se x for zero, e ele mostra uma mensagem dizendo que não é possível dividir por zero. Aí já encerra o programa e não precisa passar por todo o processo para ele, no final, dar um erro, né? Nessa parte eu declarei um ponteiro que vai armazenar o endereço de memória do vetor vet, que é o vetor de inteiros alocado dinamicamente. O asterisco, como o resp lá em cima, ele indica que é um ponteiro e não uma variável comum. Esse inteiro asterisco serve para converter o ponteiro retornado pelo malloc para um ponteiro de inteiros. A gente especifica isso aqui nesse asterisco. O malloc ele faz a alocação dinâmica de n espaços de memória do tamanho de um inteiro e retorna o endereço do bloco de memória alocado. Aqui, o sizeof retorna o número de bytes de um inteiro, e tendo esse valor, ele é multiplicado pela quantidade n de números. Resumindo, isso faz com que seja alocado só o espaço necessário para o vetor especificado pelo usuário. Então, não desperdiça a memória, porque o tamanho é certinho, de acordo com a quantidade de números que o usuário especificar. No final, eu fiz uma verificação se o valor de vet é nulo, porque se for, teve algum problema na alocação de memória e o programa não vai conseguir ser executado assim. Então, ele retorna um print informando o erro e sai do programa. Essa parte é da leitura dos n números e armazenagem deles no vetor vet. Eu usei um for com um inteiro i para passar por todos os espaços do vetor, pedindo para o usuário digitar cada número e no scanf armazenar cada valor em sua devida posição do vetor. Por fim, aqui é feita a verificação se os números n do vetor são múltiplos do valor x. Aqui eu faço outro for que passa de novo por todos os valores do vetor e coloco uma variável inteira chamada resultado, que vai armazenar a resposta do procedimento é múltiplo. Eu chamo o procedimento, coloco o valor inicial do vetor como inteiro a, o x como inteiro b e o inteiro resposta como ponteiro resp, que vai armazenar o valor 1 ou 0. Aqui embaixo, usando o if, dependendo do valor da variável resultado, ele vai retornar um texto informando se o valor do vetor é múltiplo ou não de x. E assim ele continua até que i seja menor que n. No caso, acabe a quantidade de números do vetor. No final, eu libero a memória alocada com o comando free, a memória alocada no vet. Agora eu vou testar esse programa, que ele pede o valor, eu vou testar com o número 2. A quantidade de números eu vou testar com 5 números. Aqui eu vou testar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui aparece, 1 não é múltiplo de 2, 2 é múltiplo de 2, 3 não é múltiplo de 2, 4 é múltiplo de 2, 5 não é múltiplo de 2. Então dá pra ver que o programa tá rodando certinho, né? Eu vou fazer outro teste aqui colocando 0, só pra testar a validação. Aqui ele já encerra o programa, então ele tá funcionando certinho do jeito que foi planejado.